Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, né? Então estamos chegando agora a mais uma semana de estudos, né? E nessa semana vamos falar sobre títulos públicos e privados de renda fixa, né? Títulos esses que são muito transacionados nesse mercado, né? Pois tanto as empresas quanto o governo, né, em determinados momentos, quando da sua necessidade de dinheiro, precisam captar recursos no mercado, né? E uma maneira para eles mais barata de captar dinheiro é através da emissão de títulos, né? Então, com relação à emissão de títulos, eu já falei em aulas anteriores com vocês, né? São várias formas que o governo possui, né? Que as empresas possuem, maneira pela qual elas podem emitir títulos para poder angariar recursos, para poder suprir necessidade de caixas, né? Seja qual for a necessidade, enfim, né? E o governo também tem essas necessidades, né? Em virtude da dívida pública, né? Em virtude das suas obrigações que ele precisa cumprir religiosamente, vamos dizer assim. E como eu estava dizendo, né? Títulos públicos, né? O próprio nome já diz, né? Título público, né? Ele é um título emitido pelo governo, né? Pelo governo federal, via Tesouro Direto, né? E cujo objetivo é angariar recursos para financiamento da dívida pública nacional, né? A gente pode dizer que, conforme eu já falei anteriormente, né, é uma maneira pela qual o governo, né, capta recursos, né, para financiar os seus gastos, né? E evidentemente, né, esse dinheiro, né, essa troca, né, que o governo faz, ele emite um certificado e entrega para a pessoa, para o cidadão, e o cidadão entrega o dinheiro para o governo, né, onde futuramente serão feitas as trocas, né? O governo vai pagar o valor daquele título, acrescido de juros, né? É claro, né? Esses títulos, em linhas gerais, né, são vendidos pelo Tesouro Nacional, né? Esses títulos, eles têm, né, normalmente são papéis com vencimento, né, pré-fixado, né, com prazo de vencimento e a rentabilidade, né, normalmente são pré-fixados, são atreladas à taxa Selic, né, ou mesmo à variação da inflação do país, e são de tamanha importância para o governo, né, porque eles possuem uma característica bem peculiar, né, taxa de juros mais baixa, né. Então o governo ele estabelece uma taxa qual está dentro da sua capacidade de pagamento, né? Porque ao contrário disso, se o governo vai ao banco, né, aos bancos pegar dinheiro emprestado, ele vai pagar taxas de juros altíssimas, né? Como qualquer um cidadão, né, pagaria também, né? Vamos fazendo só uma analogia, né? E aí temos aí alguns títulos, né, públicos, né? Nós temos o Tesouro Direto prefixado, o Tesouro Direto da Selic, o Tesouro Direto IPCA, né? O Tesouro Direto, o Tesouro Renda Mais, né? O Plus, né? Na verdade, né? Que chamamos também, né? Enfim, né, nós temos aí várias aplicações, né, em títulos do Tesouro, né, em títulos públicos, né? E aí vem a pergunta, né, qual é a vantagem, né, de adquirir um título público, né? Bom, para a pessoa, né, é a questão da segurança, né, em linhas gerais, né? Então, o cidadão ele tem uma segurança que ele poderá e deverá receber esse valor, né, no futuro, né, salvo algum problema, né, no país que impeça o governo de pagar essa obrigação. Infelizmente, isso já aconteceu no passado, né, no passado bem distante, mas já aconteceu, tá? Mas o investimento nesses títulos, né, ele permite, né, aos investidores, né, e também ao governo, né, fazerem essas transações, né, de forma mais segura, mais tranquila, né, para ambos os lados, tá? Vocês poderiam me perguntar também, assim, quais são as vantagens, né, de se fazer transações com títulos públicos, né? Primeiramente, né, a questão da acessibilidade, né? Então, o título público ele permite que qualquer cidadão, vamos dizer assim, né, possa investir nesse tipo de papel, porque ele requer, né, um valor mínimo, um valor bem baixo, né, acessível à população.
Então, dependendo aí, você com R$100 você pode comprar. Então, isso tudo vai depender do banco, né, qual está sendo feita essa transação. Mas, normalmente, são valores baixos, tá? A segurança, né, porque são títulos do governo, né? Então, o próprio nome já diz. Isto é, são títulos do governo e tem baixo risco, tá? Então, baixo risco, os juros é menor, né? Você pode fazer essa transação com muito mais facilidade, porque ela pode ser feita via internet. Hoje você vai entrar no sistema, né, do governo, pode acessar a internet, né, acessar o site do governo e fazer essa transação, né? E é bem flexível, porque você pode, né, fazer essas transações, né, na aquisição de títulos públicos, né, por vários tipos de períodos, né, período curto, período médio, longo prazo, né, enfim, né. Então, essas transações com títulos públicos, elas têm essas características, né. Agora, pelo outro lado, não podemos esquecer que tem tributação, né. Então, não é porque seja um título público que vai ser isento de tributo, pelo contrário, né. Os investimentos no tesouro direto, né, o investidor ele vai pagar, né, o IOF sobre a operação, né, ele vai pagar imposto de renda, né, então quer dizer, você tem que avaliar, né, a taxa que vai ser paga com os impostos e tudo mais para ver até que ponto esse tipo de investimento vai ser vantajoso, né, porque dependendo do que você for pagar de IOF mais a tributação de imposto de renda, pode ser que aquele ganho que você vai receber através dos juros do papel não seja tão compensador. De repente, às vezes, vale a pena você deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Tá? Então, são situações que você tem que avaliar para não perder dinheiro, vamos dizer assim, né? Já os títulos privados, né, ele vai para um outro caminho, né? Os títulos privados estão relacionados a títulos da dívida de empresas, né? Então, são empresas que emitem títulos, né, com o intuito, né, conforme eu já disse, né? O cidadão, ele espera ter uma remuneração, né, no final, né, com um prazo pré-estabelecido. Então, eu vou comprar um título de uma empresa, ou eu vou, digamos assim, né, assumir esse compromisso, né, enquanto cidadão, né, vou comprar um título de uma empresa, mas vai ser pré-estabelecido ali um prazo para eu poder, né, ter a restituição dos valores, né, e evidentemente, né, com uma taxa também de juros pré-fixada, tá? Um grande detalhe de tudo isso daí também é que determinados títulos privados, né, eles são emitidos por bancos, né, financeiras, né, um banco, por exemplo, nós temos aí esses bancos, grandes bancos privados, né, Santander, Itaú, Bradesco, né, eles normalmente emitem títulos de empresas privadas, títulos, né, privados, né, e esses títulos, né, eles têm lá uma certa remuneração que, dependendo da circunstância, pode ser, de repente, um pouco maior que o título público. Mas não existe, né, digamos assim, uma garantia qual o título que vai ter, né, a taxa maior. Tudo isso vai depender de diversos fatores, né, da economia, que é a economia que dita, de fato, né, qual será a taxa de juros que será movimentada dentro do país, né? Mas, em linhas gerais, né, nós temos aí, né, diversos títulos privados, né, que estão na forma de CDB, LCI, LCA, né, isso é linha de crédito imobiliário, linhas de crédito, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, né? Tudo isso são promessas de pagamento, quer dizer, você financia as operações e no futuro vão te restituir o valor inicial acrescido dos juros que foi contratado, né? E uma outra situação que eu já comentei com vocês também, que é uma forma de título de empresa, né, são as debêntures, né, que nós já comentamos aí também, né, na aula anteriores, né. Enfim, né, nós temos, de fato, né, muitas operações, né, sejam elas, né, título público, título privado, né, são formas, né, são maneiras também de proporcionar, né, aos investidores, né,
maneiras para ele poder investir o seu dinheiro, né, e ter a rentabilidade que ele deseja, né? Evidentemente, como eu já disse, né, essas rentabilidades, elas são, digamos assim, precisam ser muito bem avaliadas, né, em virtude da tributação, ok? Então, os impostos, eles têm um impacto muito grande sobre o ganho. Então, dependendo das circunstâncias, se o investidor não ficar atento, ele, de repente, poderá não ter um ganho, né, de acordo com o desejo dele inicial, né? Um outro comentário também, que eu posso dizer também, né, principalmente quando a gente nos referimos, né, às operações das empresas, né, porque quando a gente pensa nas operações das empresas, né, a gente pensa no seguinte: bom, a empresa ela vende ações, né, para a sociedade, essas ações, né, a tendência é que elas tenham uma remuneração à medida que a lucratividade dela, né, vai aumentando, porque uma vez mais que a empresa tem lucros, né, o preço da ação tende a crescer cada vez mais, né, e consequentemente vai abrir os olhos, né, de quem quer investir nesse determinado negócio, né. Então, quer dizer, é uma via de mão dupla, porque de um lado a empresa busca cada vez mais, através desses recursos que ela capta no mercado, né, poder investir, poder ampliar o seu negócio, para poder cada vez mais gerar riqueza, né, aumentando sua lucratividade e aumentando, obviamente, o valor das suas ações, né. E isso é um círculo, né, que vai cada vez mais crescendo, né? Então, é importante, nesses estudos, né, vocês entenderem também que, primeiro, o mercado acionário, né, é um mercado altamente volátil, não é um mercado seguro, né, porque qualquer problema que ocorrer na economia, seja ela interna ou externa, pode afetar essa empresa a qual você investiu, certo? Então, o mercado acionário é um mercado instável, não é um mercado seguro. Seguro no sentido de você ter a certeza que você vai ganhar, vai ter aquele ganho, né? Porque da noite para o dia você pode ter uma perda. Por exemplo, ser mais claro, a empresa a qual você investiu, né? Vamos falar, ter um exemplo até mais claro agora, né? Você investiu numa empresa de agronegócio que produzia, sei lá, café, cana-de-açúcar. Com essas queimadas aí, o que aconteceu com aquela plantação de cana-de-açúcar? Queimou tudo. Então a empresa vai colher cana-de-açúcar onde? Né? Só que ela já vendeu aquela produção. Ela precisa, né, buscar meios para poder entregar a produção a qual ela vendeu, a qual ela fez transação, a qual ela assumiu compromissos. Estão me entendendo? Então, a transação no mercado acionário é uma transação muito perigosa, né? Muito insegura, né, do ponto de vista da incerteza, mas, pelo outro lado, proporciona altos ganhos, né, para as partes, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Façam as leituras dos livros recomendados, né? Continue participando do fórum, né, de avaliação. É no fórum que você, com certeza, vai conseguir, né, entender mais ainda esse assunto que nós estamos estudando, né? E tendo dúvidas, não deixe de me consultar, de me contatar, né, no fórum de dúvidas, tá certo? Então, encerro por aqui mais uma aula com vocês, né? Espero que todos estejam, né, acompanhando, né? Nosso assunto ele é muito amplo, é muito diverso, então é preciso que vocês também façam suas leituras e nunca deixe de me contatar, ok? Forte abraço a todos e até breve.